As indústrias tradicionais de mão de obra intensiva têm vindo a ser transferidas para outros países e a ser substituídas por indústrias mais dependentes do capital e da tecnologia. Taiwan tornou-se um investidor importante na China continental, na Tailândia, na Indonésia, nas Filipinas, na Malásia e no Vietnã. A pequena ilha no leste da Ásia controla hoje mais de 80% da produção mundial de chips e semicondutores. Esses materiais são a base para a fabricação de produtos de alta tecnologia. Eles são matéria-prima para a produção de chips usados nos mais diversos aparelhos eletrônicos. Ou seja, o mundo inteiro depende dessa indústria, seja para produzir computadores, instrumentos médicos, celulares, videogames ou até aviões. Após a rendição do Japão, em 15 de agosto de 1945, a ilha de Taiwan retornou ao controle da República da China, cuja formalização se deu mais tarde, pelo Tratado de Paz de São Francisco em 1951. Embora as questões relacionadas ao território tenham sido sempre controversas nos últimos 70 anos, a ilha se torna cada vez mais um dos temas da disputa entre China e Estados Unidos. Taiwan está novamente no centro das atenções na diplomacia global e é isso que vamos ver neste documentário. A partir do momento de separação pós-guerra civil, um status político controverso. A ilha não é um país reconhecido nos organismos internacionais, mas também não está sob o governo de Pequim na China continental. Taiwan se autodenomina República da China, enquanto a China continental é a República Popular da China. Os dois governos disputaram internacionalmente por algum tempo para decidir de quem era a herança de legítimo governo chinês. A briga acabou em partes nos anos 1970, com as Nações Unidas, ONU e outros organismos internacionais passando a reconhecer a China continental. Para que você apoie o canal gratuitamente, basta apenas inscrever-se e deixar o like neste documentário. Apesar da polarização crescente com a China, os Estados Unidos também não reconhecem a independência de Taiwan e hoje embasam sua diplomacia no conceito de China única. Ainda assim, prestam historicamente assistência técnica e militar à ilha e defendem que Taiwan deve ter autonomia para estabelecer um governo próprio, o que gera uma linha tênue na relação com Pequim. Taiwan é uma ilha com cerca de 24 milhões de habitantes, a menos de 200 quilômetros da China continental. A ilha tem na prática um governo autônomo desde 1949, ano em que o Partido Comunista Chinês de Mao Zedong venceu uma guerra civil que perdurava desde 1927 e chegou ao poder na China. O então líder da China derrubado pela Revolução, Chiang Kai-shek, fugiu com aliados políticos e se refugiou em Taiwan, também chamada de Formosa. Os opositores do Partido Comunista fundaram em Taiwan um governo paralelo, e o caso virou uma disputa entre as partes desde então. Para lidar com uma potência gigantesca como a China, Taiwan adotou um método de guerra assimétrico conhecido como estratégia do porco-espinho, que visa tornar a invasão muito difícil e custosa para o inimigo. Taiwan acumulou grandes estoques de armas e munições antiaéreas, antitanque e antinavio. Taiwan e a China continental mantiveram muitas similaridades, como a língua, mandarim também é o idioma oficial na ilha, e a proximidade cultural. Nas últimas décadas, a economia de Taiwan se destacou sobretudo pela atuação na fabricação de produtos de alta tecnologia, como chips. O país é lar, por exemplo, da Foxconn, que produz os iPhones da Apple. Taiwan tem uma das 10 maiores economias da Ásia e está entre as 25 maiores do mundo, sendo considerada uma economia avançada pelo Fundo Monetário Internacional. Apesar das disputas, Taiwan e China também seguem tendo laços comerciais. A China continental foi o principal destino das exportações de Taiwan em 2021, com mais de 120 bilhões de dólares vendidos. Segundo dados do Australian Strategic Policy Institute, no Estreito de Taiwan transita cerca de 1/3 do transporte marítimo global e 1/4 de todo o comércio mundial em volume. É por isso que China e Estados Unidos têm um interesse vital em manter essa área marítima transitável. Os Estados Unidos são o principal fornecedor militar de Taiwan, vendendo armas e tecnologia de defesa necessárias em Taipei.
Durante décadas, Washington vendeu armas à ilha ao abrigo da Lei de Relações de Taiwan, que permite o fornecimento de armas defensivas. A última vez que um oficial estadunidense de escalão equivalente ao de Pelosi havia visitado Taiwan foi nos anos 1990, quando as relações entre China e Estados Unidos estavam em situação muito melhor. Em 1997, foi a Taiwan o então presidente da Câmara, o republicano Newt Gingrich. Agora, o governo chinês tem dito que a visita de Pelosi a Taiwan pode ter consequências, e afirmou aos Estados Unidos que não brinque com fogo. A situação é delicada e nenhum dos lados quer recuar. A visita de Pelosi é altamente apoiada pelo governo local em Taiwan e, se Biden voltar atrás, o governo dos Estados Unidos pode ser visto como influenciado por ameaças chinesas. Já Xi Jinping tenta mostrar que não tolerará a influência americana em territórios estratégicos para o país, meses antes do Congresso do Partido Comunista, que deve oficializar sua permanência no cargo de chefe do partido e presidente da China. Na prática, apesar de os Estados Unidos não reconhecerem diplomaticamente Taiwan como país, a autonomia da ilha é um dos assuntos prioritários em Washington. Os Estados Unidos dizem defender o status quo, isto é, que Taiwan continue com governo autônomo frente à China, mesmo que não como um país. No cenário de Guerra Fria, Taiwan já havia sido centro de uma disputa de duas potências, na ocasião entre a União Soviética, que apoiava a China continental até 1960, e os Estados Unidos, que estreitaram laços com Taiwan nos anos 1950. Taiwan e os Estados Unidos, por exemplo, assinaram em 1954 um acordo de defesa mútua. O acordo seria encerrado em 1979, quando os Estados Unidos passaram a reconhecer o governo comunista na China continental. A partir daí, os americanos oferecem somente apoio técnico a Taiwan, mas não têm compromisso de defesa. Os Estados Unidos evitam mencionar atualmente que defenderão a Taiwan no caso de um ataque chinês. Em visita ao Japão, Biden foi perguntado por jornalistas se, ao contrário do que ocorreu na Ucrânia com a invasão russa, os Estados Unidos tomariam alguma ação militar direta caso a China invadisse Taiwan. Biden se embaralhou e respondeu que talvez. Olha, essa é a situação. Nós concordamos com a política de China única, disse logo depois, tentando contornar a resposta, mas concluiu novamente afirmando que a ideia de Taiwan poder ser tomada à força, simplesmente tomada à força, não é apropriada, disse o presidente americano. A Casa Branca tentou voltar atrás na declaração e negou que os Estados Unidos tenham dado a entender que entrariam em guerra para defender Taiwan. A China, por sua vez, não considera Taiwan um território separado da porção continental e não esconde que deseja submeter a ilha ao governo de Pequim, o que não acontece hoje. A divisão a respeito do tema se torna ainda mais relevante à medida em que crescem as disputas dos Estados Unidos com a China. O novo cenário global faz com que Taiwan seja, na prática, um dos elementos em debate na guerra comercial e política entre as duas potências. Os temores de que a China e Taiwan possam entrar em um choque militar são crescentes, levantando dúvidas sobre a possibilidade de o conflito escalar para questões geopolíticas muito mais amplas, envolvendo a China, os Estados Unidos e outras potências ocidentais, aos moldes do que tem ocorrido no conflito na Ucrânia. Por enquanto, uma série de exercícios militares dos dois lados foram feitos na região nos últimos anos, mas um embate direto não esteve perto de ocorrer. Analistas são unânimes, no entanto, qualquer confronto na China seria má notícia para a estabilidade no mundo inteiro. Seu investimento em educação e tecnologia ao longo dos anos resultou em um crescimento econômico exponencial e o colocou entre as maiores economias exportadoras do mundo. De acordo com as estatísticas aduaneiras de Taiwan, o comércio bilateral entre Taiwan e o Brasil totaliza $4.256.089 em 2021, um aumento de 37% em relação a 2020. Deste total, as exportações de Taiwan para o Brasil foi de $1.627.021,
50% a mais que 2020, sendo os principais produtos memória, circuitos integrados, plásticos, têxteis e peças e acessórios de motocicletas. As importações de Taiwan do Brasil cresceram $2.629.068, mais 30% em relação ao ano anterior, sendo os principais produtos grãos de soja, milho, minério de ferro, ferro-gusa, café, madeira e couro. Por causa da pandemia da Covid-19, a cadeia de fornecimento global de produtos ficou apertada. Sob a escassez global de materiais de produção, o acentuado aumento dos custos de transporte e a forte procura do mercado, as exportações de Taiwan para o Brasil cresceram 178%. Para memória chips e 50% para circuitos integrados, ambos os produtos indispensáveis à cadeia de abastecimento e com escassez de oferta. A epidemia atingiu a economia global, mas a economia de Taiwan continuou a crescer e as exportações para o Brasil cresceram notáveis 50%. Além disso, houve aumento das importações de Taiwan de soja e milho do Brasil e as importações de minério de ferro e ferro-gusa do Brasil cresceram 112%, mostrando que o investimento em expansão na indústria da construção e em várias indústrias em Taiwan aumentou a procura destas matérias-primas. Mesmo com o crescimento de 37% com o volume de negócios pouco mais de 4 bilhões de dólares de negócios entre Taiwan e Brasil, o maior mercado do sul da América. Se comparar os negócios entre Taiwan e os Estados Unidos, o maior mercado do norte da América, que ultrapassam 104 bilhões no ano de 2021, os negócios entre Taiwan e o Brasil ainda tenham muita possibilidade e enorme espaço para crescer. O representante de Taiwan no Brasil, Sun Shei-chan, disse que o Brasil é país membro do G20 com uma riqueza de recursos naturais, uma grande população e um enorme mercado. A estrutura comercial entre Taiwan e Brasil mostra que os dois países se complementam em tecnologia e recursos. Além disso, são países democráticos e imigrantes. Compartilham valores comuns e podem facilmente conviver bem. Ainda há muito espaço para o crescimento do comércio bilateral e da cooperação econômica. O Escritório de Representação no Brasil continuará se esforçando para tornar Taiwan um parceiro de desenvolvimento confiável do Brasil e cooperar com o governo brasileiro para remover barreiras comerciais e facilitar o fluxo de pessoas e mercadorias entre os dois países. O que está acontecendo é que, em 1992 ocorreu uma rodada de negociações em Hong Kong entre representantes do PCC e do KTM. Os dois lados concordaram que só existe uma China, ainda que discordem sobre o que isso significa. Foi só a partir de 2000 que esse acerto passou a ser chamado de Consenso de 1992. Para o Partido Comunista Chinês, o princípio "uma só China" tem uma mensagem e objetivo claro: Taiwan deve ser reintegrado ao continente sob a liderança de Pequim. Para o KTM, o princípio significa "uma China, diferentes interpretações", e a República da China, Taiwan, é a única China. O partido governista em Taiwan, o DaiPP, da presidente Tsai Ing-wen, não é um entusiasta do consenso, que nunca endossou. Em 1992, ambos os lados chegaram a alguns pontos em comum, afirmou a presidente em seu discurso de posse em 2016. Eu respeito esse fato histórico. Ela disse estar disposta a manter a paz e a estabilidade, mas sem desconsiderar a democracia e a vontade popular dos taiwaneses. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos documentários. Obrigado por assistir até aqui. Fique com esse documentário que fala sobre o sistema de benefício da Starbucks e como ele pega seu dinheiro sem que você consiga reverter. Te vejo lá.